Pauta 5. O IPEC divulgou a segunda pesquisa sobre a disputa do segundo turno presidencial. Os números apontam Lula com 51% dos votos e Bolsonaro com 42%. Os números do novo levantamento foram publicados ontem e é o segundo estudo do IPEC, que é o antigo Ibope, após o primeiro turno das eleições. A divulgação ocorre em meio às discussões do projeto de lei que prevê a criminalização de institutos de pesquisas cujos resultados divergem além da margem de erro. Um requerimento de urgência para votar a proposta seria discutido ontem na Câmara dos Deputados. Entretanto, o debate acabou sendo adiado para a sessão de hoje por falta de quórum. Conforme os dados do IPEC, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 51% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PL, chega a 42%. Brancos e nulos, 5%, não sabem ou não responderam 2%. Em relação à pesquisa divulgada na semana passada, o petista manteve os 51% e o atual presidente caiu 1 ponto percentual. No cenário em que somente os votos válidos são considerados, excluídos os brancos e nulos e os eleitores indecisos, Lula aparece com 55% e Bolsonaro com 45%. A pesquisa também realizou uma sondagem espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados. Neste caso, o ex-presidente Lula atinge 49% e Bolsonaro 42%. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança em 95%. No primeiro turno, Lula recebeu 57.200.000 votos, representando 48% do total. Já Bolsonaro chegou a 51 milhões de votos, o equivalente a 43%. O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Depois de vários erros, o IPEC agora traz esses números. O IPEC, segundo o IPEC, Tarcísio de Freitas não teria chance em São Paulo. Segundo o IPEC, Álvaro Dias seria senador do Paraná. O IPEC errou em mais de 20 estados. Os números estão aí, compram quem quer, Pedroso. Olha, e o problema, além dos números equivocados, eu quero lembrar aqui, eu coloquei lá na minha coluna, a última pesquisa divulgada pelo IPEC, faltando um dia para a eleição, tinha uma diferença dos votos válidos de aproximadamente ali 14 pontos, Mark. Tá, então quando o IPEC traz agora nos votos válidos uma diferença de 10 pontos, sendo que eles não corrigiram a metodologia, e a gente sabe, eles falavam uma diferença de 14 pontos, na urna se verificou uma diferença de 5 pontos. Eles erraram 3 vezes mais. Eles projetaram 3 vezes mais a diferença. Então é disso que se trata. Eles não assumem o erro da questão metodológica. Eles não alteram a questão metodológica. Então quando a gente faz a correção, a diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula está muito menor. Muito menor. Então é importante que a gente continue acompanhando, principalmente quais são as tendências, os microdados, porque de fato, as pesquisas da forma como elas têm sido apresentadas, Mark, elas não assumiram seus erros e nem corrigiram a sua metodologia. Então, elas são instrumentos de navegação, é um mapa com defeito. Então, muito pouco a gente pode aproveitar, a não ser uma análise um pouco mais detalhada e ainda assim com sérias dúvidas.